Olá, pessoal! E agora nós vamos ativar os suplementos Power para que a gente possa iniciar os trabalhos com ele, tudo bem? Então agora, aqui, observe aqui nas guias do Excel, se você tem a guia desenvolvedor. Caso não tenha, é preciso habilitar a guia desenvolvedor. Então, vamos lá, menu arquivo, clicou lá em menu arquivo. Vamos vir aqui em opções e vamos clicar aqui na opção, na categoria personalizar faixa de opções. Bom, quando você clica aqui em personalizar faixa de opções, você vai encontrar aqui a guia desenvolvedor, aqui ó, tá certo? Então, você vai ter que ativar ela, tá certo? Então, vamos ativar ela, clicou lá em ativar, quer dizer, ativamos aqui a caixinha de verificação, clicamos no botão OK e agora a guia desenvolvedor faz parte das guias, tá certo? Pronto, feito isso, você vai clicar aqui na guia desenvolvedor e vindo aqui no suplemento, no grupo suplementos, certo? Você vai clicar aqui no botão suplementos com. E após clicar aqui no botão suplementos com, ele vai exibir aqui as opções que nós temos que ativar, ó, tá bom? Os suplementos. Então, nós temos aqui eles. Olha só, o suplemento Power Map, Power Pivot e Power View, como você pode observar, tá certo? Então, simplesmente você vai ativar eles. Após ativado, você vai clicar em OK. Bom, e aqui nós já observamos, aqui ó, já observe que após a guia ajuda, você já tem aqui a guia Power Pivot. Quando eu clico, vai aparecer aqui as ferramentas que nós vamos trabalhar. Bom, então agora você tem aqui já a aba do Power Pivot. Agora vamos verificar onde se encontra o Power Map. Então, dê um clique aqui na guia Inserir e o Power Map se encontra aqui, ó, neste grupo, tá bom? E aqui nós temos ele, Mapa 3D, tá bom? E agora vamos ver onde se encontra o Power Query. O Power Query está aqui na guia Dados, aqui neste grupo, como você pode observar. Ó. Olha só, o grupo Obter e Transformar Dados. É aqui que nós vamos ter acesso ao Power Query, tá certo? Aqui, observe, em obter dados, ó, nós vamos ter acesso aqui, fazer a conexão com as nossas bases de dados. Então, o Power Query ele já estava disponível aqui para que a gente possa utilizar. Então, já vimos aqui que o Power View, o Power Map já está aqui neste ponto. O Power Query já está aqui disponível, tá bom? O Power Pivot já foi habilitado a aba dele. E outra coisa também, uma outra forma de acessar o Power Pivot, que é tanto por meio do botão gerenciar ou então através deste botão aqui, ó, que se encontra no grupo ferramentas de dados e ele está aqui nesse ponto, ó, gerenciar modelo de dados. Olha só o ícone, ó, certo? É outra forma de acessar o Power Pivot. Agora, nós não temos aqui disponível ainda o Power View. Para que possamos habilitar o Power View, nós precisamos ir lá na janela Opções. Então, vamos vir aqui, ó, Arquivo, Opções, e aqui na caixa de diálogo Opções, tá bom? Eu chamei de janela, mas é caixa de diálogo. Você vai vir aqui na opção Personalizar faixa de opções. Bom, e após ter clicado aqui em Personalizar faixa de opções, vamos vir aqui na opção Comandos mais usados e vamos escolher a opção Todos os comandos. Ok, agora eu clico aqui sobre qualquer um destes itens e vou apertar a letra P até chegar lá na opção Power View. Pronto, encontramos aqui Power View e vamos fazer com que ele faça parte lá da faixa do grupo de ferramentas, tá bom? Caso você queira também colocar, queira colocar aqui na guia Inserir, tanto faz. Aqui é onde nós encontramos o Power Map. Então, vamos criar aqui um grupo, tá ok? Vamos clicar aqui e vamos criar aqui um grupo, ó, novo grupo, e vamos renomear esse grupo, botão direito, renomear. Vamos dar aqui um nome para Power View, vamos apagar, vamos colocar lá, Power View, ok? E vamos adicionar o suplemento, ó, o botãozinho que leva ao suplemento. Então, clique em adicionar, pronto, ok. Agora vamos confirmar, pronto. E agora na guia Inserir, olha só onde ele se encontra. Já está aqui habilitado, tá bom? O Power View. Ok, então agora nós já temos os suplementos aqui habilitados e nós vamos começar logo mais a trabalhar com cada um deles. Até lá!
Olá, pessoal! Então, dando continuidade aqui às nossas aulas, nós vamos agora trabalhar com um dos recursos muito interessantes, que é o Power View. O Power View é uma maneira muito prática e útil de criar dashboard de uma forma muito mais interativa. Então, vamos clicar aqui na guia dados, vamos clicar aqui no botão Power View. Então, aqui note que ele traz todas as colunas, mas eu não vou querer isso aqui. Então, com esta mãozinha, a gente pode clicar e arrastar. Olha só, deixa aqui desta forma, aperta a tecla Delete. Vamos colocar aqui o título Dashboard. Vamos selecionar e colocar na fonte Arial Black. Aqui na guia texto, vamos colocar aqui Arial Black. Arial Black, vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Clico fora. Bom, e o primeiro gráfico que nós vamos fazer aqui vai ser as vendas por produto. Vamos criar esse gráfico aqui, ó. Então, vamos lá. Vou clicar aqui fora e vou procurar aqui o campo produto. Vamos clicar em produto e em seguida vamos clicar na opção total geral de vendas. Pronto. Agora vamos converter para o gráfico por setores. Note que nós temos aqui nas guias, nós temos esta guia design e temos também esta, ó. Então, a guia design é um complementar desta outra guia, do Power View. Tudo bem? Aqui nesta guia é onde nós vamos alterar aqui a formatação. Ó. A gente pode mudar a formatação do plano de fundo, dos temas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos clicar lá na guia design e vamos alterar aqui para o gráfico de setores ou gráfico de pizza. Pronto, aqui o gráfico foi alterado, já nos mostrando aqui o valor, os produtos. Quando eu paro aqui, ó, já fica me mostrando. Bom, aí o outro gráfico que nós vamos criar vai ser as vendas por estado, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Clicou aqui fora, cuidado para não manter selecionado, porque se você deixar selecionado e clicar aqui do lado, aí pode alterar, modificar o gráfico. Então, clicou fora, pronto. Agora vamos procurar a coluna estado, ou campo estado, e o total geral das vendas. Lembrando que esse total geral das vendas foi uma medida que nós criamos lá no Power Pivot. Agora clicamos aqui no total, vamos converter para o gráfico de barras. Vamos escolher o barra empilhada, tá bom? Pronto, então nós temos aqui o estado, os totais de vendas. E note que ele já vai ficar interativo, ó. Veja bem, se eu clicar aqui em rodas liga leve, quando eu clicar, ó, olha só, ele fazendo a demonstração das vendas de cada estado deste produto. Já fica automaticamente interativo. Ó. Então, clico lá de novo. Se eu clicar aqui no produto, ó, Amazonas, quer dizer, no estado, olha só, quando eu clico em Amazonas, as informações específicas. Vamos aproximar aqui a tela. Olha, ele alterou aqui, ó, rodas forjadas e rodas de aço. Quando eu clicar aqui no estado do Ceará, vou clicar de novo no estado do Ceará. Posso clicar em dois estados? Posso. Clicou aqui, seguro o Ctrl, eu clico em outro estado, ó, e assim por diante. Já vai ficando interativo, tá bom? Vou clicar em qualquer coluna dessa que ele tira o filtro. Então é assim que funciona. Vamos agora fazer o seguinte, o próximo gráfico que nós vamos desenvolver é o gráfico de linha, que mostra aqui o período, não é? O histórico, como foram as vendas durante a sequência dos meses. Vou clicar fora, não deixe nada selecionado e vou procurar lá a coluna mês. Então, clico lá em mês e em seguida clico em total geral das vendas. Após ter feito isso, simplesmente você vai vir aqui e escolher a opção linha. Pronto, agora já foi convertido. Então é só aumentar agora o gráfico. Ó. Vou reduzir aqui a tela ó, com aquela mãozinha, ó, posso arrastar. Vou deixar aqui do lado. Pronto. Então tudo já está interativo. Quando eu clico aqui em Ceará, ele me mostra aqui as vendas. Olha, note que em junho as vendas foram maiores. Se eu parar o ponteiro do mouse aqui, ó, em agosto foram menores. Junho foi maior, mas em outubro diminuiu aqui as vendas, né? Vamos desmarcar aqui estado, vamos colocar a data da venda, para a gente poder ver se fica mais ilustrativo. Opa, alterou aqui a data da venda, porque eu estava com aquela opção selecionada, com esse gráfico selecionado. Vou tirar a seleção dele, vou clicar aqui. Pronto, selecionei esse gráfico, vou tirar aqui mês e vou colocar data da venda. Pronto, então aqui o data da venda vai ficar melhor. A gente fazer essa pesquisa. Vou clicar aqui novamente. Aqui, como eu alterei, eu vou clicar novamente lá em estado. Tudo bem, vai ficar melhor aqui com a data, certo? Clicando aqui, escolhendo a opção data da venda e total geral das vendas. Bom, e agora eu vou clicar lá novamente, ó, Ceará. Então, fica melhor de ser visto. Então, a gente pode ver aqui que janeiro de 2019 teve uma venda sempre crescente,
olha só as flutuações do gráfico. Aí teve uma caída até maio de 2019, depois foi crescendo, foi recuperando aqui as vendas. Então, eu posso segurar a tecla Ctrl, clicar no Ceará e Maranhão. Então, ele vai mostrando aqui como foram as vendas no decorrer dos anos. Então, ele está me mostrando aqui o ano de 2018, 2019 e assim por diante. Vou clicar aqui fora. Pronto, ok. Vamos puxar para cá, para o painel filtro, o ano, ok? Vamos clicar aqui em ano e arrastar para cá. E aqui vamos clicar numa setinha que tem aqui no cantinho, nessa setinha, onde ele vai alterar aqui a visualização. E agora, por meio desta segmentação, eu posso clicar aqui em 2020. Olha só, ele me mostra aqui as vendas de 2020. Vou clicar aqui no produto aqui, ó, rodas de aço. Então, ele está me mostrando aqui as vendas de 2020 de rodas de aço. Ó. Ele está me mostrando aqui como foram as vendas por estado. Vou clicar aqui em estado, beleza. Nós temos aqui estado, não está aparecendo o estado todo. No meu caso aqui alterou, deixa eu clicar lá corretamente, pronto. Então assim a gente pode ficar fazendo análise das vendas de forma anual. Eu posso colocar aqui nessa parte de filtro também o campo vendedor. E assim nós temos aqui duas segmentações. Então posso verificar aqui um vendedor, Alberto, Carlos, como foram aqui as vendas de ambos. Posso colocar aqui também o campo estado, ó, ok? Vou puxar aqui estado. No meu caso aqui, o estado, aqui na sigla, aqui deveria ser sigla. Mas vamos fazer o seguinte, estado, vamos atualizar aqui, o meu mudou, sigla, deixar aqui estado. Pronto, vou salvar, vou retornar aqui, o meu mudou, vou atualizar aqui os dados, view, atualizar, ok, fiz a atualização aqui. Pronto, colocou sigla, estado, pronto. Vou puxar para cá, para filtro, o ano novamente. Pronto. Vou clicar nessa setinha aqui, ó. Posso puxar para cá também o nome do vendedor. Posso colocar também, eu vou tirar aqui o filtro, vou limpar aqui os filtros. Vou colocar aqui produto, vou puxar para cá. Vou clicar aqui em rodas de aço. Rodas de aço, rodas liga leve. Olha só, 2 produtos. Vou selecionar apenas alguns vendedores, ó. Carlos, Fabiola. Vou puxar aqui o ano 2019. Ele está me mostrando todas as vendas, né, do ano 2019. Rodas de aço, rodas liga leve. Vou tirar aqui, rodas forjadas. Ó. Pronto, tá aí. Então, nós podemos fazer esta visualização. Se for puxar aqui o mês para cá, vou tirar aqui o filtro. Então, na próxima aula, vamos dar mais exemplos. Até lá! Olá, e vamos prosseguir agora com mais algumas ilustrações, agora juntando o Power Pivot com o Power View. Estarei trabalhando com esta base de dados, a base de dados de uma academia, onde nós temos aqui a lista do nome dos alunos, a data de matrícula, nós temos a informação da idade dos alunos, se eles trabalham ou não. Então, nós temos várias informações nesta base de dados. Temos a mensalidade. Esta base de dados vou procurar disponibilizar para você poder praticar junto comigo. E se você ainda não ativou o seu Power View, tente ativar o seu Power View para que você possa me acompanhar nestas aulas, ok? Então, antes da gente poder levar esta base de dados para o Power Pivot, para a gente poder dar exemplos de funções DAX, primeiramente a gente vai formatar esta tabela em tabela especial, muito conhecida no Excel. Então, eu vou deixar aqui selecionado a A1, e simplesmente vou fazer assim. Vou clicar na guia Inserir e escolher a opção Tabela. Após fazer isto, vou deixar aqui marcado esta opção. Minha tabela tem cabeçalhos e em seguida vou clicar em OK. Vou escolher esta formatação aqui em estilo de tabela. Veja que já foi aplicado a tabela especial. No entanto, já apareceu aqui a guia contextual Ferramentas de Tabela e a aba Design. Eu vou escolher esta formatação. Então, vou clicar aqui. A formatação você escolhe a seu gosto. A data da matrícula não apareceu formatada, eu vou selecionar aqui esta coluna e em seguida vou vir aqui na guia página inicial e escolher a opção data abreviada. Depois vou selecionar aqui a coluna mensalidade e vou dar um clique aqui no estilo de moeda. Ok, vou salvar alterações, você tente me acompanhar também, tá bom? Então é necessário que deixemos a tabela no formato de tabela especial para que a gente possa trabalhar com suplementos que são as ferramentas voltadas para o Business Intelligence. Então, como você já viu como ativar o Power Pivot, você vê que nós temos aqui já a guia do Power Pivot, ok? Nós temos aqui alguns botões
nós também temos ele disponível aqui, em forma de atalho. Olha lá, na guia dados, como nós já mostramos, não é? Aqui no botão gerenciar modelo de dados. Então, vamos utilizar aqui a guia Power Pivot. E agora, como já formatamos a tabela como tabela especial, neste momento eu vou clicar neste botão, adicionar o modelo de dados. Por que nós fazemos isto? Quando for a primeira vez que você for utilizar esta tabela no Power Pivot, você vai ter que clicar neste botão. Depois disto, você não precisa mais clicar neste botão, ok? Você faz isso apenas a primeira vez. Então, vou clicar nele. Veja que eu não preciso selecionar a tabela, basta que esteja com alguma célula selecionada, ele já vai identificar. E antes da gente clicar aqui, vamos colocar um nome para a tabela que faltou. Vou voltar aqui para a aba Design e aqui, em nome da tabela, veja que está como tabela 1. Então, vamos clicar aqui dentro e vamos colocar assim, F Academia. F de fato, tá bom? Ou seja, porque é aqui onde tem as ocorrências dos alunos inscritos, o registro geral deles. Então, já que colocamos o nome, voltemos aqui para a guia Power Pivot e vamos clicar aqui no botão adicionar o modelo de dados. E lembre-se, mantenha alguma célula aqui selecionada, tá bom? Então, vou clicar. Ok, então ele processou, ele abriu aqui o suplemento Power Pivot. E aqui no suplemento Power Pivot, nós vamos ter um exemplo de como nós podemos construir as funções DAX. As funções DAX semelhantes ao Power BI. Eu vou maximizar aqui ele. Então, ele trouxe aqui toda a nossa tabela. E veja que nós temos aqui a seguinte coluna, adicionar coluna. É aqui que nós vamos criar as chamadas colunas calculadas. É quando eu quero incrementar uma nova coluna que vai me trazer algum resultado vindo de alguma fórmula ou alguma função DAX. Ok? Então, aqui são as colunas calculadas. E aqui embaixo é onde nós construímos as nossas medidas. Toda medida ela é desenvolvida aqui embaixo. Então, nós podemos criar a medida soma, máximo, mínimo, média. Você lembra o que é medidas? As medidas elas representam todo um conjunto de informações a partir de apenas um único dado. Por exemplo, eu tenho aqui o registro de várias mensalidades. Eu quero trazer a soma geral. Então, sempre quando nós precisarmos obter uma rápida informação dentro de um conjunto de dados como este, nós vamos utilizar uma medida. Então, medida são resumos. As medidas sempre vão nos retornar um valor único a partir de um conjunto de valores. E existe uma série de vantagens em trabalhar com medidas. Elas melhoram muito a performance. E através de uma única medida, eu posso utilizá-la para obter diversas visualizações conforme a sua necessidade. Então, vamos criar aqui a nossa primeira medida, que será a soma. Então, vou clicar aqui embaixo, pode ser exatamente aqui, tá bom? E após clicar aqui, diferentemente do Excel, pelo fato daqui ser um suplemento, nós não editamos aqui diretamente. Nós vamos vir aqui para a barra de fórmulas. E aqui nós vamos colocar o nome da medida, que vai ser total geral. Vou colocar dois pontos igual, este é o funcionamento da medida. Vou colocar dois pontos igual, como você está vendo. E agora eu vou colocar a medida soma. Vou apertar a tecla Tab, abro parênteses e nós vamos pegar a coluna mensalidade. Ok, ele já identificou aqui, ele trouxe aqui o nome da nossa tabela, F Academia, e a coluna mensalidade. Vou dar um Tab, fecho parênteses e vou dar um Enter. E olha só, ele criou aqui a nossa medida, ok? Posso clicar com o botão direito sobre esta medida e vir aqui em Formatar, escolher a opção Moeda e clicar em OK. Vou ampliar aqui a coluna Mensalidade e veja que ele formatou, colocando aqui o símbolo monetário e a formatação do separador de milhar no número, ok? Vamos agora criar uma outra medida que ela tem por finalidade fazer uma contagem de tudo que eu tenho aqui nesta coluna. Veja que nesta coluna nós temos a informação de quem trabalha, de quem não trabalha, ok? Então esta medida vai ser fundamental quando a gente quiser visualizar em um gráfico o quantitativo de pessoas que trabalham e não trabalham. Então vamos utilizar uma função extremamente útil que vai servir para contar os valores. Então vou clicar aqui e vou escrever aqui quantidade e apenas para fazer referência para a coluna vou colocar uma barra vertical e vou colocar o nome trabalha, que vai fazer referência para a coluna. Vou colocar dois pontos igual
e vou digitar a função counter, vou teclar tab, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a palavra trabalha, exatamente para ele poder identificar a coluna que nós estamos trabalhando. Vou teclar tab, fecho parênteses e vou dar um enter. Então agora nós temos duas medidas. Veja que esta medida está me trazendo 112, ou seja, ele está contando quantos registros aqui, quantos valores eu tenho preenchido nesta coluna. Eu tenho 112 valores. Porém, esta medida aqui vai ser muito útil na hora que eu for construir um gráfico lá no Power View. E você vai ver agora. Da mesma forma que esta medida aqui, a medida soma. Então, nós temos a medida soma e a medida contagem, ok? Feito este procedimento, vamos fazer assim. Eu vou salvar alterações, vou clicar aqui em salvar. Neste momento ele está processando, veja que está salvo. Toda vez que eu clico no botão salvar, ele exibe aqui a planilha do Excel. Porém, se eu quiser retornar para o Power Pivot, ele está aberto. Só você ir na barra de tarefas, ele vai estar lá aberto. Então é só você clicar. Veja que aqui do lado, como você está vendo, eu tenho o Power Pivot aberto e a planilha do Excel. Eu vou clicar aqui, olha lá, eu estou aqui no Power Pivot. E se eu quero retornar para o Excel, simplesmente eu vou lá na barra de tarefas e escolho aqui o Excel. Vamos retornar para ele. E já que nós criamos duas medidas, agora vamos utilizá-las. Então, nós vamos ir para o Power View, aqui que entra o Power View. Vamos lá, eu vou clicar aqui na guia dados. Eu havia habilitado o Power View aqui, exatamente na guia dados. Mas você pode colocar em qualquer guia, ok? Então, como eu já estou com qualquer célula aqui selecionado, eu vou clicar aqui no botão Power View. Ele está processando, vamos aguardar um pouco. Ok, sempre ele vai trazer a tabela aqui que nós temos lá no Excel. Simplesmente eu vou apertar a tecla Delete, vou clicar aqui no título e vou colocar Academia. Depois eu posso formatar, vou clicar aqui fora. Veja que ele trouxe aqui a nossa base de dados, os campos. Eu vou exibir aqui os campos. E olha só as medidas que nós criamos lá no Power Pivot. Olha lá, a medida quantidade, que foi utilizada a função counter, que é uma contagem. E aqui é a medida total, total geral, que foi utilizada a soma. Então vamos fazer um exemplo. Vamos vir aqui na coluna trabalha, olha lá, ok? Então vou clicar nela, nesta coluna e arrastar para cá, aqui em cima. Solto, veja que ele me trouxe aqui a lista, não e sim. Agora eu quero saber quantos trabalham e quantos não trabalham. E aí que eu vou precisar da minha medida. Veja como ela vai ser útil agora. Olha lá. Eu vou clicar nesta medida e arrastar. Vou manter aqui selecionado. Vou clicar na medida e arrastar para cá. Vou arrastar aqui, olha, e vou soltar. E olha só a informação que ele me trouxe. Então, tenho 25 alunos que não trabalham, que não estão empregados, e 87 alunos que trabalham. Olha só que informação importante. E ele me traz aqui um total, que é fazendo referência à quantidade de registros que eu tenho naquela coluna trabalha. Mas a informação que eu pretendo é exatamente esta, ok? Aqui a gente pode converter para um gráfico. Eu vou clicar aqui em gráfico de barras e escolher aqui, barras empilhada. Vamos aguardar um pouco e olha só. Então aqui nós já temos estas informações. Então veja, quando eu paro o ponteiro do mouse, ele vai me dar aquela informação específica. 25 não trabalham e 87 pessoas estão no mercado de trabalho. E agora vamos ao exemplo do total geral. Vamos ver o total de mensalidades por turno de atividade. Então, vou clicar aqui em turno de atividade, vou arrastar para cá. Olha lá, nós temos manhã, tarde e noite. Vamos ver o total de mensalidades de cada um. Então, eu vou precisar desta medida. Olha lá, a medida total geral, ok? Vamos clicar nela e arrastar para cá, olha. Aqui em cima, veja que fica mais selecionado, não é isso? Fica destacado aqui, então você solta exatamente aqui dentro, tá bom? Então, solto. E aí, olha só o que ele me trouxe. Então, veja que aquela medida total geral, embora esteja somando tudo, a medida conseguiu criar uma segmentação por turno de atividade. Olha só que maravilha! Extremamente poderoso este recurso. Então, veja que nós temos aqui o total 2.770 de mensalidades manhã, noite, este valor, e nós temos aqui a tarde. E aí nós podemos criar algumas análises. Vou colocar aqui em um gráfico, vou vir aqui em gráfico de coluna e escolher esta opção mesmo, coluna clusterizada. Vou ampliar, beleza, então nós temos aqui as informações. Olha lá,
Vamos ver agora quantas pessoas do sexo masculino e feminino frequentam a academia. Então, por exemplo, eu vou vir aqui neste campo, arrasto para cá e vou fazer agora um pouco diferente. Vou utilizar uma medida implícita. Eu vou pegar este mesmo campo e arrastar para cá. Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, arrastar para cá, olha só, solto, sendo que este recurso que eu estou demonstrando não é tão eficiente. Eu estou apenas dando exemplo. O melhor mesmo é utilizar medidas de contagem, que depois eu vou dar outro exemplo de uma outra medida que vai servir para qualquer contagem. Sendo que este recurso aqui, este método que estou demonstrando, não é tão eficiente. Soluciona em alguns pontos, mas não dá uma performance. Por isso mesmo, vou demonstrar uma outra medida de contagem que você verá logo mais. Então veja que ficou repetido, não é? E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui embaixo nós vamos clicar na setinha apontando para baixo e vamos escolher esta opção, contagem. Vou dar um clique, olha só o que ele me trouxe. Então nós temos 48 pessoas do sexo feminino e 64 pessoas do sexo masculino que frequentam a academia. Vou clicar aqui em outro gráfico e escolher a opção pizza. Vou ampliar aqui, vou movimentar este gráfico. Para a gente poder movimentar o gráfico, veja que quando eu paro o ponteiro do mouse aqui na borda do gráfico, aparece uma mãozinha, não é? Então, pressiono e arrasto, ok? E aí nós temos a maravilha da interatividade. Olha só, então, por exemplo, se eu clicar aqui em manhã, o que é que ele vai me trazer? Ó, vou dar um clique. O que é que aconteceu aqui? Veja que quando eu cliquei, o gráfico aqui se alterou e também esta informação aqui se alterou. Por quê? Quando eu cliquei, veja que neste turno da manhã, nós temos, então, 13 pessoas do sexo feminino que frequentam neste turno. E aqui nós temos, então, 34 pessoas do sexo masculino que frequentam neste turno. E entre eles, nós temos o quê? 39 pessoas que estão no mercado de trabalho e apenas 8 pessoas não se encontram no mercado de trabalho, não se encontram trabalhando. Olha só como é interessante. Então, se eu clicar aqui noite, olha lá, já é diferente. No turno da noite, nós temos uma presença maior de pessoas do sexo feminino, 24 pessoas, e masculino é bem menor. Ok? Vamos ver aqui no turno da tarde, já está quase por igual, não é? Temos 11 pessoas do sexo feminino e 14 pessoas do sexo masculino. Olha só a maravilha do Power View, ok? Então, na próxima aula, vamos continuar dando mais exemplos. E faça os seus exemplos aí, instale o Power View, ative, para que você possa me acompanhar nessas ilustrações. Vou clicar aqui na guia Power View, vou escolher apenas um plano de fundo, vou escolher exatamente esta opção. Posso escolher qualquer uma, tá bom? Olha lá, esse daqui fica mais interessante, Dark. Posso escolher qualquer tema também. Olha lá, temos vários temas que você pode também escolher. Vou deixar por enquanto neste primeiro, tema 1. Salve as alterações. Veja que neste momento nós utilizamos o Power Pivot para gerar duas medidas, não foi? A medida de contagem, a soma. Depois nós retornamos para o Excel, aqui no Power View, e utilizamos as medidas que nós criamos na construção do dashboard interativo, tá bom? Nós vamos prosseguir na próxima aula. Te aguardo lá. E vamos dar prosseguimento aqui a essas nossas ilustrações. Então, na última ilustração, nós mostramos aqui a interatividade que existe aqui no Power View. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Power Pivot, criar mais algumas funções e, em seguida, criar novos gráficos. Ou seja, vamos criar um gráfico aqui para analisar períodos. Por exemplo, quantos alunos nós tivemos entrada por ano e outros detalhes a mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa base de dados. Esta base de dados que eu já disponibilizei para você. Veja se é possível você fazer o download para você poder me acompanhar nestas aulas. E vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui na guia Power Pivot, mantendo qualquer célula desta selecionada, você vai clicar aqui em gerenciar para retornar ao Power Pivot. Então, vou dar um clique e aí retornamos para o Power Pivot. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui do lado. Aliás, a gente pode clicar em qualquer parte aqui para a gente poder criar uma medida, mas eu vou criar aqui uma medida aqui, neste local, para contar quantos registros eu tenho. Ou seja, quantos alunos eu tenho cadastrado aqui no banco de dados. Esta função, ela faz uma contagem com base em toda a tabela, ok?
Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, já cliquei, vou clicar aqui na barra de fórmulas, vou escrever assim, quantidade de alunos, dois pontos, igual, e aí nós vamos utilizar uma função count rows. Olha lá, simplesmente, nós vamos precisar aqui do nome da tabela. Esta tabela que nós demos o nome, lá na tabela especial, quando nós aplicamos esta formatação. E o nome dela é exatamente esta, F Academia. F de fato. Então, vou dar um tab, simplesmente isto. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Então, observe, veja que aqui eu tenho a mesma contagem, porém esta função está levando em consideração apenas esta coluna, enquanto esta função aqui está levando em consideração a toda a base de dados. E aí nós vamos utilizar essa função para um outro teste. E aqui nós podemos fazer aqui embaixo o seguinte, vamos colocar a função máximo, mínimo e média. Então, eu vou clicar aqui embaixo, clico aqui na barra de fórmulas e coloco aqui, maior mensalidade, dois pontos, igual, sempre você vai colocar dois pontos igual. E vamos lá, escreva max, abre o parênteses e aí coloque o nome da nossa tabela, F Academia, seguida da coluna mensalidade, ok? Então, esta aqui é a boa prática que nós precisamos fazer, colocarmos aqui o nome da tabela e em seguida o nome da coluna que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, vou dar um Enter, ele vai trazer aqui embaixo a maior mensalidade, ok, ele trouxe aqui. A gente pode, inclusive, colocar aqui em estilo de moeda, quando eu clicar aqui na coluna mensalidade e escolher aqui a opção Português Brasil, olha aí como ele colocou, ok? A gente ainda pode colocar aqui em estilo de moeda, neste resultado, clicando com o botão direito, formatar, e escolhendo a opção Currency. Clique em OK. Se eu aumentar aqui a largura da coluna, vai aparecer aqui o valor. Vamos fazer mais uma medida. Vamos clicar aqui dentro e vamos colocar menor mensalidade. Dois pontos igual e vamos colocar a função min. Vamos abrir o parênteses e aí pegarmos lá a mensalidade. Se você escrever a palavra mensalidade, na hora que você for escrevendo, ele já vai selecionar aqui. Olha lá, ele já destaca para você. E aí você simplesmente dá um tab, fecha o parênteses e dá um Enter. Ok, novamente você clica com o botão direito, vem aqui em formatar, escolhe aqui a opção para aplicar a formatação do estilo de moeda. Clique em OK. Então, estes valores nós podemos utilizar em cartões, assim como também este outro que nós fizemos, ok? E agora nós vamos utilizar aqui uma outra função muito útil que faz uma contagem, mas esta contagem ela não vai considerar as repetições. Então, por exemplo, você observe aqui na coluna bairro que nós temos alunos de vários bairros. Então, eu quero saber aqui a quantidade de bairros que a academia atende. E aí você vai querer fazer uma contagem aqui desta coluna, mas não considerando as repetições. Ou seja, ele vai olhar aqui este bairro e vai contar apenas como uma única vez. Vai olhar aqui este bairro e vai contar apenas como uma única vez. Então, para isto, nós temos a função distinct count, que faz a contagem de itens, mas não considerando as repetições. Então, vou clicar aqui embaixo, clico aqui na barra de fórmulas, escrevo quantidade de bairros, dois pontos igual, e aí vou colocar agora a função distinct count. Ok, agora vamos escrever a palavra bairro e vamos escolher exatamente esta opção. Pronto, vou dar um Enter. Então, esta função vai contar todos os dados, mas ele não vai considerar as repetições. Então, nós temos aqui, conforme diz a função, 16 bairros que a academia atende, ok? Da mesma forma, nós podemos contar aqui, por exemplo, nesta coluna, a gente vai querer saber quantos segmentos de trabalho tem aqui cadastrado. Então, a gente pode criar aqui a medida. Então, vou clicar aqui novamente, dois pontos igual, e vou colocar a função distinct count. Ok, então escrevo lá segmento de trabalho, dou um tab, fecho parênteses, vou dar um Enter. Vou aumentar aqui a largura da coluna. Então, nós temos aqui 4 segmentos de trabalho. E aí, para a gente poder constatar, você clicando aqui no filtro, você vai perceber. E aí nós temos isso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses são os segmentos de trabalho que tem aqui cadastrado. Então, através da função distinct count, ele olhou para esta coluna e fez a contagem, não considerando as repetições. Quando ele olhou aqui, por exemplo, para o segmento serviço, ele contou apenas como uma única vez, não considerando as repetições. E aí nós temos 4 segmentos de trabalho, ok?
E para finalizarmos, nós vamos criar aqui uma outra tabela que vai se interagir com esta base de dados a fim de nós criarmos algumas análises com base no tempo. Então, esta tabela será a tabela calendário, que vai se vincular a esta coluna. Nesta tabela vai vir tudo dividido, por exemplo, dia, mês, ano. E aí, quando a gente precisar apenas criar um gráfico por ano, a gente vai usar a coluna que vai estar lá disponível para a gente. Então, simplesmente eu vou clicar aqui na guia design, vou vir aqui em tabela de data e vou escolher esta primeira opção, nova. Então, vou dar um clique aqui. Neste momento, ele está criando uma outra base de dados. Olha só a base de dados que ele criou, calendário, ok? E aí vamos aguardar um pouco, porque ele está processando. E olha só as colunas que ele criou, ok? Vamos aguardar um pouco, ele ainda está processando. Sempre você olha aqui para a barra de status, para ver se tem alguma informação, se ele está processando ou não. Pronto, então ele finalizou aqui a criação. Ele criou esta base de dados. Estas datas aqui foram criadas com base nas datas que eu tenho aqui nesta tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ano 2016, 2017 e vai até 2018. Então, toda essa base de dados ela foi criada com base naquela coluna para poder a gente criar as análises conforme a nossa necessidade. Veja que ele já criou aqui a coluna ano, número do mês, ele trouxe aqui o mês de cada data, o mês por extenso. Então, ele já criou aqui várias colunas que nós podemos utilizar algumas delas para criar nossos gráficos. Porém, a gente precisa vincular esta tabela com esta nossa base principal. Então, nós precisamos vir aqui na guia página inicial e clicarmos nesta opção. Olha lá, exibição de diagrama. Então, vou dar um clique. Veja que nós temos aqui a tabela que ele criou. Olha lá, a tabela calendário. E nós temos aqui a nossa base de dados academia. Veja as medidas que nós criamos. Olha só, estão todas aqui as nossas medidas, ó, que foram criadas no Power Pivot. E agora nós precisamos fazer um relacionamento usando a data desta tabela com a data que há aqui na tabela calendário. Então, eu vou clicar aqui, clico em cima, pressiono e vou arrastando para cá, olha lá. E solto aqui sobre a coluna data da outra tabela. Quando eu soltar, então ele criou aqui um tipo de relacionamento que nós chamamos um para muitos. Ou seja, uma data aqui desta tabela pode estar relacionada a vários registros desta outra tabela aqui. Veja que aparece o asterisco. Asterisco quer dizer muitos. Então, uma data específica aqui desta tabela pode estar se repetindo várias vezes aqui nesta outra base de dados. Por isso que é o relacionamento um para muitos, pelo fato de uma data aqui estar relacionada a vários registros. Então, por que uma determinada data pode estar se repetindo aqui nesta outra tabela? Porque em uma data específica pode ter se matriculado vários alunos. Então, esta data pode estar se repetindo exatamente por isso, porque naquela data houve 10 matrículas, 15 matrículas. Então, nós temos o relacionamento um para muitos. E agora, nós vamos voltar aqui para a exibição de dados. Voltando para a exibição de dados, nós podemos observar que ela já está pronta para que a gente possa ir lá para o Power Pivot. E agora nós podemos ir para o Power View, porque já está pronto os nossos dados para que a gente possa criar os nossos gráficos interativos. Vou clicar aqui neste botão, salvar, ele está processando e vamos prosseguir na próxima aula. Ok, então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso treinamento. E agora nós vamos ir lá para o nosso Power View. Então vamos vir, clicar aqui na base de dados e vamos clicar na guia Power View. Depois você pode alterar aqui o nome desta guia. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena alteração. Eu vou reduzir aqui o tamanho deste gráfico, ok? Vou reduzir também o tamanho deste, para você poder movimentar quando você posicionar o ponteiro do mouse na borda do gráfico. Veja que aparece essa mãozinha e aí você arrasta, tá bom? Você pode fazer esse processo. Vou reduzir mais o tamanho aqui do gráfico de setores. A legenda fica um pouco escondidinha, mas se eu clicar aqui na guia Layout, nós temos a opção Legenda. E tem aqui esta opção, mostrar a legenda na parte inferior. E aí fica assim desta forma, ok? A gente pode fazer um pequeno ajuste aqui nos tamanhos. Então desci mais aqui para deixar um pequeno espaço aqui em cima, ok? E agora observe o seguinte,
aqui em nossos campos apareceu a tabela que nós incrementamos, olha, tudo bem? Se eu clicar aqui na lista de campos, observe aqui as medidas que nós criamos. Olha lá, maior mensalidade, menor mensalidade, quantidade de alunos e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar quantos alunos tivemos por ano. Então, vamos vir aqui na tabela calendar, veja que nós temos aqui a coluna ano, vamos pegar exatamente esta coluna, vamos clicar nela e arrastar para cá. Olha lá, solto aqui, veja que aparece assim nesse formato, mas aí a gente vai ajustar aqui em campos, vamos clicar na seta apontando para baixo e vamos escolher a opção não resumir, ok? Então você vai clicar aqui em não resumir, apareceu aqui todos os anos e em seguida vamos pegar esta medida, quantidade de alunos, a medida que nós criamos com a função count rows, tá bom? Então vou clicar aqui nesta medida e arrastar para cá, olha. Eu solto aqui dentro, ok? Então nós temos aqui o quantitativo de quantos alunos tivemos por ano. Podemos exibir em um gráfico, posso vir aqui em outro gráfico, tem aqui esta opção, linha, vou escolher ela. Ok, então aqui nós podemos ter essa visualização, fica bem claro que a quantidade maior de alunos foi no ano de 2017, olha lá, isso conforme a nossa base de dados. Se eu parar aqui, aí a gente tem aí o quantitativo de alunos. Vou ajustar aqui este gráfico para ficar alinhado com o de baixo. Se você manter aqui selecionado este gráfico, você pode vir aqui na guia Layout e escolher aqui a opção Rótulos de Dados. Escolher exatamente esta opção, acima. E aí nós temos aqui o quantitativo, olha. Fica bem claro, né? Então isto foi possível porque nós criamos esta base de dados e fizemos aquele relacionamento para poder facilitar, tá bom? Posso trazer para cá os filtros, vou clicar aqui em ano e trazer para cá, solto aqui dentro. Olha só o visual como ficou. Mas aí nós temos esta setinha que é o modo filtro. Essa aqui, olha. Então se você parar aqui e dar um clique, ele vai alternando. Olha só como ele ficou. E aí a gente pode fazer uma visualização por ano. Se a gente clicar aqui em 2016, olha só, 2017, aí nós podemos comparar aqui. Vou tirar a seleção, desmarcando a opção todos. Posso puxar para cá mais alguns filtros. Então vou puxar aqui bairro, arrasto para cá. Olha aí, então nós temos aqui nos filtros o ano e o bairro. Se você de repente não quiser, você pode fechar aqui, excluir o filtro, aqui nesta opção. Então vou excluir, vou colocar aqui um outro segmento de trabalho, vou soltar para cá. Então nós podemos fazer a visualização por segmento de trabalho, olha lá, e por ano. Vamos puxar o turno, vamos colocar aqui turno de atividade. Então nós temos aqui os turnos, que aí a gente pode fazer os nossos filtros, ok? Então fica realmente bem interativo. Agora vamos colocar uns cartões. Eu vou puxar para cá a medida total geral, clico e arrasto para cá, solto e aqui eu vou converter no cartão. Vou vir aqui em tabela e escolher a opção cartão. Olha aí, então clico lá e ele vai ficar neste formato, ok? Posso fazer um pequeno ajuste e vamos fazer mais outros cartões. Vamos copiar este cartão e colar. Eu seleciono, clico em cima e aperte Ctrl C, Ctrl V. Olha só, apareceu aqui duplicado. E simplesmente vamos fazer assim. Com ele selecionado, vamos vir agora para a quantidade de alunos. E vamos trazer essa quantidade de alunos para cá, para campus. Olha só, vou clicar em quantidade de alunos, desço, solto aqui dentro. Veja que quando eu mantenho aqui as duas medidas, veja que aparece aqui os dois resultados, não é? O total e a quantidade. Só que nós vamos excluir o total. Vamos vir aqui nesta setinha ao lado de total geral e vamos escolher a opção remover campo. Então clique lá, remover campo e ficou somente a quantidade de alunos. E aí vamos fazer os outros cartões. Como você já havia feito uma cópia aqui deste primeiro cartão, basta apertar Ctrl V e aí você copia o cartão para cá, tá bom? Ou você pode copiar novamente aqui deste último cartão, apertando Ctrl C, Ctrl V e aí você vai fazer o mesmo procedimento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos puxar para cá a maior mensalidade. Vou clicar aqui em maior mensalidade, vou trazer para cá, ok. E aí por último nós vamos excluir a outra medida. Então vamos clicar aqui na seta apontando para baixo, remover campo, ótimo. Então nós temos aqui a maior mensalidade. Vou apertar Ctrl V, ele colou a última cópia que eu fiz e vou agora utilizar a menor mensalidade. Vou clicar para cá em menor mensalidade, vou excluir aqui a quantidade de alunos. Pronto, então nós temos aqui os cartões. Nós preferimos utilizar
o Ctrl+C, Ctrl+V, para ficar ali no mesmo formato de tamanho. E agora você vai ajustar aqui os cartões, ok? No Power View nós não temos muitos recursos de formatação, por isso que ele é aperfeiçoado lá dentro do Power BI. Nós temos lá no Power BI vários recursos de formatação para poder melhor elaborar o nosso dashboard interativo, tá bom? Então é normal aqui não ter muitos recursos de formatação. Ok, aí você ajusta aqui os cartões e aí quando você for fazer as filtragens, observe que os cartões já vão também se alterando, tá bom? Então, por exemplo, quando eu clicar aqui em manhã, observe que no turno da manhã ele me mostra que eu tenho 47 alunos e ele faz a divisão aqui por sexo. Olha lá, então nós temos 34 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Veja como fica fácil a leitura, não é? Então vou clicar aqui no turno da tarde. Olha lá, já no turno da tarde eu tenho 25 alunos. Tiro a seleção, clico no mesmo local e aí ele remove a filtragem. Vou clicar aqui em noite. Olha lá, no turno da noite, a maior mensalidade, como ele demonstra aqui, a maior mensalidade é R$ 122, a menor mensalidade é R$ 85. E aqui é o total geral apenas do turno da noite. Lá no Power BI, nós temos mais recursos de formatação. Então, quando você desenvolver aqui o seu dashboard, você vai ter mais recursos para fazer alinhamentos dos cartões, para alinhar os próprios gráficos, para fazer toda uma série de procedimentos. Porém, os recursos aqui que ele oferece, embora não tenha muitos recursos para formatação, mas já é de grande valor para quem quer fazer uma apresentação utilizando o Power View, fazendo a demonstração. Então aqui com estas ilustrações, você já pode ter até uma base do relatório do Power BI. A diferença é que no Power BI, na hora que nós vamos desenvolver o relatório, existem mais recursos de ferramentas e de formatações, ok? Aqui na guia Power View você já sabe que nós podemos escolher um outro tema, aí fica muito a teu critério, tá bom? Então finalizamos aqui a nossa ilustração. Espero muito que você tenha praticado, tenha vivenciado, experimentado esta ferramenta poderosa. E estes recursos, como nós falamos, existem de forma mais aperfeiçoada no Power BI, ok? Então, até lá! Até as próximas dicas!